Vocês sentem essa energia coletiva que parece que fica mais intensa nesse período de final de ano? Que eu acho que é normalmente quando as pessoas acabam buscando mais essa introspecção e autorreflexão de metas e o que quero fazer pro próximo ano, o que eu consegui fazer nesse ano, que é essa energia de final de ciclos e início de ciclos. Acho que algumas pessoas sentem isso mais forte e outras acabam que não sentem muito, né? Mas pra mim tava muito intenso, diria. Como se eu estivesse sentindo uma consciência maior. E prestar atenção em mim mesma, prestar atenção ao meu redor. Sentir até uma certa exaustão de hábitos antigos que já não me servem mais. De comportamentos que eu percebo que não me levam a lugar nenhum, que só me puxam pra baixo e me afastam do que eu quero de fato fazer e ser. Essas últimas semanas eu tava sentindo bastante isso, o que levava a outras reflexões, né? O que eu quero fazer, o que eu quero ser, o que eu quero me tornar. Eu acabei associando muito esses pensamentos e reflexões com um processo de amadurecimento que eu acho que é infinito. Enquanto a gente estiver nessa vida e estiver vivo, nós vamos estar aprendendo e amadurecendo. Tem certos momentos da vida que eu acredito que isso aconteça com mais intensidade. Que a vida te pede uma ação maior para se mover em direção a isso. Acho que é isso que eu tô sentindo agora. Carl Jung fala muito disso em relação ao processo de individuação do ser humano, que é basicamente o processo de amadurecimento e integração do ego com o self, que seria basicamente tu reconhecer tuas sombras e perceber o que tem de bom e de ruim dentro da gente e como isso pode nos ajudar a evoluir e amadurecer. Eu já acho que já tô nesse processo desde que eu cheguei aqui em Portugal há mais de 2 anos. E antes disso também, mas com um pouco menos de intensidade. Agora eu sinto mais intensidade nisso, como se fosse uma urgência maior. Ou mesmo uma vontade maior de me mover e realizar o que eu quero realizar. Não é muito fácil, né? É um processo um pouco lento, que exige muita coragem, muita força de vontade e muito alinhamento comigo mesma. De eu parar de me distrair ou de me sabotar com coisas que eu sei que estão me distraindo e me sabotando. E de fato colocar essa consciência em prática, né? Porque é muito fácil a gente falar, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu sei o que eu tenho que fazer. E não fazer. É onde que tá de fato a consciência nisso. Tá, eu reconheci boa parte das minhas sombras, reconheci as coisas que eu tenho que mudar. Então por que eu não tô conseguindo agir para mudar essas coisas? O que tem... Acho que tem mais alguma coisa aí que tem que ser reconhecida que não tá te dando esse poder de ação. É sempre a mente, né? É sempre a resistência ali que vai te colocar uma barreira para te testar e saber se tu realmente quer aquilo e se tu quer atravessar essa barreira. Exige muita ação. Parte do amadurecimento, eu acredito que é isso. Uma parte é reconhecer esses hábitos e comportamentos que tu não quer mais na tua vida, e a outra parte é agir para mudar e colocar outros comportamentos em cima que sejam mais saudáveis ou mais de acordo com o que você quer, que vão te levar a uma menor incoerência de o que eu quero e o que eu consigo fazer. Meio que pra alinhar essas duas coisas, né? Fazer aquilo que a gente não quer fazer, não tem vontade de fazer. Isso é o que eu preciso fazer pra evoluir e isso é o que eu quero fazer. Mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Nós sermos os nossos próprios pais. Acho que isso é um amadurecimento. Ser o meu próprio pai e a minha própria mãe. Pra dizer, nossa, você precisa comer vegetais porque faz bem pra saúde. E, ai não, eu quero comer essa besteira aqui porque é mais gostosa e é mais fácil de preparar ou mais fácil de comer. E aí o teu pai e a tua mãe interna vão lá e falam, não, isso vai te fazer mal, vai te prejudicar. Come isso aqui que é melhor, porque tu sabe que é melhor. São essas escolhas, né? Essas pequenas escolhas que vão te guiar para algo maior. Isso pode ser escalado em infinitos níveis, tanto para hábitos pequenos quanto para hábitos maiores. Construção de carreira ou construção de amor próprio, de relacionamentos, de tudo. São escolhas, né? E é isso que eu tô sentindo bastante nesses últimos dias. Essa urgência de querer amadurecer ou de querer mudar.
E eu acho que a gente tem que aproveitar esse embalo, porque ele vem em ondas, em uma determinada onda tu tá sentindo mais vontade, tu tem que aproveitar. E aí ela vai cair e tu vai sentir menos vontade. Então tu vai querer ficar mais na zona de conforto, querer buscar coisas mais fáceis que não te trazem tanta realização. Como que a gente percebe, né, essas ondas? Acho que é prestando atenção em si mesmo, prestando atenção aos arredores, mas principalmente em si mesmo. O que você está sentindo naquele momento, naquela situação, com aquelas pessoas. Tem algo que eu quero mudar e eu não tô conseguindo, e por que eu não tô conseguindo mudar isso? O que tá faltando? Às vezes o que falta é só coragem de agir de uma forma diferente que você não estava agindo antes. E isso dá medo, dá muito medo mudar. É desconfortável, hábitos principalmente, é muito desconfortável. Principalmente no começo, quando são os primeiros passos, você não tá acostumado com aquilo. E é aí que entra a coragem de mudar mesmo assim, porque você sabe, no fundo a gente sabe o que é melhor pra gente. Às vezes não mudamos por conforto. Tá gostosinho aqui nessa minha zona de conforto, então eu vou ficar e vou ver até onde eu consigo ficar aqui. Porque eu acho que pra todo mundo chega uma hora que mesmo a zona de conforto começa a ficar muito desconfortável. Que eu acho que era o meu caso, eu tava numa zona de conforto desconfortável. Não quero mais isso pra mim, eu quero evoluir, eu quero mudar. E a gente tem que absorver esses pensamentos pra gerar mais ação, que é o que vai fazer diferença, de fato. Se você só pensar e ficar desejando essa mudança, sem agir, não vai levar a lugar nenhum. Vai só levar a mais ansiedade e mais paralisação. Muito da minha não ação vinha por isso, eu acho. Às vezes eu fico pensando muito em fazer algo e não consigo fazer porque eu fico pensando muito em fazer. Então eu acabo substituindo a ação pela paralisação. A ansiedade gera muito isso, né? As pessoas reagem de várias formas. No meu caso, eu reajo muito com paralisação. Se eu fico muito ansiosa, eu não consigo fazer nada. E aí acaba acarretando outras coisas de tristeza, fico um pouco mais deprimida, sem autoconfiança, acabo minando a mim mesma. No sentido de, cara, eu tô querendo fazer isso e eu não tô conseguindo. Então isso me traz um sentimento de impotência e incapacidade. Mas no fundo, eu sei que eu consigo fazer. E aí gera um conflito interno de, cara, eu sei que eu consigo fazer, por que eu não tô fazendo então? Por que tá sendo tão difícil tomar essa ação? E é aí que eu acho que entra as sombras mais escondidas, né? Que estão mais sombrias, de fato. Às vezes é falta de disciplina, às vezes é hábitos ruins que levaram a outros hábitos ruins e vai criando uma bola de neve. Nesses momentos de paralisação, é tentar buscar a solução. Por exemplo, se eu tô percebendo que eu tô me distraindo ou fugindo de algo que eu deveria fazer, parar naquele momento, analisar o que eu tô fazendo, me perguntar por que eu tô fazendo isso, por que eu tô me distraindo, por que eu tô fugindo disso. É a resistência, né, falando de não, faz outra coisa, não tem problema tu não fazer isso agora, não tem problema tu adiar mais um pouco. Mas tem, porque vai destruindo o que tem de mais poderoso dentro da gente, que é a vontade. Acredito que a consciência traz a ação. Muitas vezes a minha psicóloga fala que é o contrário, que primeiro a gente tem que agir e depois sentir essa autoconfiança. Eu também concordo que às vezes a gente não tem muita clareza mental pra perceber isso e sair daquele ciclo, né, de distração ou de fuga de nós mesmos. E às vezes a gente só tem que parar, ignorar tudo que a gente tá fazendo e fazer o que tem que ser feito. Mas é difícil tu parar e só fazer se tu não tem esse costume, se tu não tem essa disciplina. Vários mecanismos que te ajudam a agir sem pensar, né? É essa virada de consciência, né, que vai mudar tudo praticamente. Essa disciplina não é do dia pra noite, né? Todo mundo sabe isso. Tem inúmeros de livros e profissionais falando sobre como construir disciplina, como desenvolver hábitos melhores, etc. Mas eu acredito que tudo parte da consciência, da observação. Talvez esse seja uma das sombras que eu ainda não consigo, ou que eu consigo às vezes, varia muito, dependendo do dia, né? Dependendo do meu nível de energia naquele dia. Tem dias que eu consigo ser 100% presente. São etapas, tem que ser muito paciente e ter muita compaixão,
pra entender o que você tá passando, não se julgar tanto, não se criticar tanto. Não sei. Às vezes a autorreflexão acaba atrapalhando. Tem que ser numa medida certa. Se o teu pensamento tá muito conturbado, muito cheio, tu não vai ter muita clareza pra realizar e pra agir. É sobre foco, muito sobre foco. E eliminar distrações. Acho que o que eu tenho feito nessas últimas 2 semanas também é eliminar cada vez mais essas distrações que tiram o meu foco. E se tu tira as distrações, tu consegue prestar mais atenção nesses pensamentos. Prestar mais atenção nessas sombras. Consequentemente, trazer luz a elas e trazer a mudança. E eu acho que é isso que eu já tô fazendo. Eu só tenho que ter mais paciência comigo mesma e criar mais ferramentas para que eu possa perceber esses momentos e mudar no mesmo momento, né? Que eu acho que é isso que faz a diferença a longo prazo. Tu perceber aquilo e mudar no mesmo momento. E isso vai gerando outras mudanças no dia a dia e na tua vida. São essas mudanças que vão gerar um amadurecimento e uma evolução exponencial. O processo é eterno. Então a gente tem que saber aproveitar essa parte e entender que processos são esses. Agora eu tô num processo de autorreflexão, de entender essas coisas que eu tenho que mudar, essas pequenas coisas no dia a dia, de hábitos, de rotina, que eu sei que fazem a diferença naquele mesmo momento. É um impacto imediato. Não sei, acho que era essa a minha reflexão do dia, que eu queria falar um pouco, colocar um pouco pra fora, talvez ajudar alguém. No meu último vídeo, faz muitos meses que eu postei, e eu tava passando por outro processo. Eu tava muito mais deprimida, muito mais triste. E aconteceram muitas coisas nesses meses que me fizeram voltar pra um estado mais dormente, eu diria, em alguns momentos. Eu tava focada em outras coisas e que acabaram tirando o meu foco de mim mesma. Acho que eu interrompi o meu processo de amadurecimento e individuação ali. Eu parei de olhar pra mim, acabei perdendo um pouco do meu amor próprio. O amadurecimento nada mais é do que isso, né? É você se amar incondicionalmente e fazer o que você precisa fazer pra que você fique bem e saudável e com vontade de viver. E que você tenha coragem, de fato, pra viver. E agir sem medo e liberar todo o seu potencial infinito e ser tudo isso que você pode ser. Eu ainda tenho muito medo, eu acho. Mas é um processo que eu já venho trabalhando há muitos anos e já mudei muito. Mas ainda tem um resquício ali de medo de ser vista, medo do que eu posso me tornar. Mesmo que seja algo bom, eu tenho medo do que isso pode ser. Muitas vezes eu me sentia com vergonha. Eu acho que é um medo de vergonha, pensando agora. E é uma vergonha não por eu fazer algo ruim ou algo degradante. É uma vergonha de ser algo bom. É um pouco contraditório, né? Por que alguém teria vergonha de fazer algo bom? Não sei, o medo de julgamento. É um medo autoimposto, né? Eu acabei colocando esse medo em mim mesma. Medo de reconhecimento, medo de ser eu mesma, talvez. Ainda é algo que eu tenho que trabalhar. E que eu já tô trabalhando, né? Fazendo esses vídeos já é uma coragem sendo exercida que vai me ajudar a perder esse medo futuramente e já tá me ajudando. E é engraçado porque é como se eu tivesse medo da luz, como se eu quisesse ficar nas sombras, porque já é algo conhecido pra mim. Já é algo que as pessoas reconhecem em mim, que as pessoas já estão acostumadas, que eu mesma já estou acostumada com esse estado mais sombrio, mais triste, mais deprimido, que eu acabei construindo essa imagem pra mim mesma e pros outros. E aí quando eu faço algo diferente, tem mais luz, ou que tem mais autoconfiança, que tem mais felicidade e alegria, é como se eu mesma estranhasse e como se os outros estranhassem também, tipo, o que ela tá fazendo, o que ela tá virando, quem que é essa pessoa, né? Talvez seja esse medo de matar as minhas sombras e, consequentemente, matar a visão que os outros têm de mim. E acho que eu descobri. Acho que é esse medo. Muitas vezes eu tenho vergonha da minha luz, como se eu não merecesse, ou como se as pessoas fossem debochar, tipo,
Olha ela querendo ser feliz e querendo construir coisas e mudando. Ela não era triste, ela não era deprimida, por que que ela tá assim agora, né? É uma coisa meio estranha, até de se dizer. Por que eu ainda me preocupo tanto, né, com esses pensamentos alheios e esse próprio pensamento de mim mesma? É como se eu ainda me rebaixasse muito e me colocasse nessa posição de que eu tenho que sofrer, de que eu tenho que ser triste e de que eu não posso realizar os meus sonhos. Eu que me coloco nessa posição, né? Porque as pessoas ao meu redor, elas me incentivam a ser feliz e a buscar o que eu amo. Não é por falta de amor externo. Acho que é falta de amor próprio mesmo. Me importar ainda com julgamentos ou comentários alheios. Talvez por eu ter esse passado muito introspectivo e muito reservado e um pouco mais tímido, é uma casca ainda muito grossa que eu tô tentando quebrar por dentro, porque eu mesma não tenha mais essa visão de mim e, consequentemente, os outros também não vão ter mais essa visão de mim. Talvez seja isso. E eu só consigo mudar isso com coragem e acreditando em mim mesma, né? É isso, a gente tá no processo, né? Bora aproveitar esse processo sem medo. E que eu tô cansada já, eu já tô cansada das pessoas me verem dessa forma e eu mesma me ver dessa forma. É como se fosse uma vitimização, conforto, medo. Acaba se resumindo em medo, né? Medo da minha própria luz. E eu não quero mais ter esse medo. Quero poder me amar sem nenhuma limitação interna ou externa. Eu acho que é essa exaustão que eu tava sentindo. Exaustão da minha falta de amor próprio. Aos poucos a gente vai rompendo esses limites, rompendo essas resistências e desabrochando para algo mais bonito e belo e mais consciente. Deixem nos comentários o que vocês acham. No último vídeo eu gostei bastante de ler e interagir com vocês. Me trouxe muitas reflexões. Até hoje ainda tá reverberando tudo o que eu senti postando aquele vídeo e as consequências dele. Ainda tô tentando assimilar. Porque é algo novo pra mim, então tudo que é novo dá um pouco mais de medo, né? Apesar de ter um sentimento muito gostoso por trás de autorrealização, de que eu consegui fazer algo que eu queria fazer. E de autoconfiança. Ainda me sinto um pouco travada pra fazer esse tipo de vídeo, mas aos poucos a gente vai se acostumando e vai tendo mais coragem e mais motivação pra fazer isso, né? Porque é realmente o que eu sinto que eu tenho que fazer. Quando eu tenho essas vontades de gravar um vídeo, nunca é algo muito planejado, eu diria. Eu sinto no meu coração, caramba, queria gravar um vídeo falando sobre isso. Quando eu atendo essa vontade, é bom. E eu acho que é só isso. Essa foi a minha reflexão do dia. Espero que traga um pouco de autorreflexão pra vocês e que a gente possa trazer cada vez mais autoconhecimento, mais vontade de viver, porque eu acho que às vezes é esse o medo que eu tenho, medo de ter vontade de viver, como se eu não merecesse ou se eu não pudesse, ou se eu não me permitisse. E agora eu tô me permitindo gravar esse vídeo e falar o que eu tô sentindo, sem me preocupar com o retorno que isso vai ter, ou com quem vai assistir, ou o que vão falar. Eu tô fazendo por mim. Isso me deixa feliz. E até o próximo vídeo. Tchau.